aqui. E aí pra gente começar a nossa festa do amigo, eu queria conhecer cada um de vocês. Começar sem eu. Tá chegando. Chegou aí. Tá chegando mais pessoas aí. Boa noite, pessoal. Mais uma vez sejam bem-vindos aqui à casa da Ivani. E para a gente descontrair um pouquinho, para conhecer vocês, eu vou começar com quebra-gelo, para a gente conversar e saber o nome de vocês. Então a nossa dinâmica vai ser o seguinte: vocês vão se apresentar e vai falar para nós uma qualidade com a primeira letra do seu nome. Por exemplo, eu vou falar o meu. Aí depois vocês seguem fazendo. Eu me chamo Elisiane. E começa com a letra E de elegante. E aí vai você, continua. Meu nome é Sharon, começa com S, S de sereno. Outro, Vai. Meu nome é Sônia, S de sabedoria. Aí, Sônia. Vai você. Eu? Boa noite, gente. Meu nome é Santina, apesar que todo mundo me conhece por Tina, mas o nome de identificação é Santina e eu sou sensível. Olha, tá bom. Vai você. Essa dinâmica é para a gente conhecer um ao outro um pouquinho sobre quem você é. O nome de cada um de nós é um nome bonito, que a nossa mãe escolheu, né? Mas você citar aí uma qualidade com a primeira letra do seu nome. E não ficar olhando aquilo que você não tem, ou aquilo que você acha que não tem. Se você, com a primeira letra do seu nome, você achou uma qualidade, imagina o que Deus não vê sobre você. É verdade. Né? Você tem muito mais qualidades além dessa uma que você falou. Então esse aí é o nosso quebra-gelo. Bom, boa noite, pessoal. Assim como nós estamos, nós vamos orar. Vamos fazer uma oração breve. Depois nós vamos ouvir um testemunho aqui da Ivani e também do Celso, que está acabando de chegar aí. Celso, pode chegar, Celso, como vai? Bem? Ô Celso, bem-vindo, bem-vinda. Pode chegar. Boa noite, graças a paz, sejam bem-vindos à minha casa, sejam bem-vindos a essa célula. O meu testemunho é que assim, a gente sempre está indo no médico fazer exame para ver como que tá, né? E eu estava com refluxo, né? Boa noite, povo de Deus. Então, o testemunho que eu tenho para dar nessa noite, vou ser meio rápido, né? É assim, foi logo quando eu casei com a minha esposa, aí eu pedi para Deus que eu queria. Então, pessoal, nós escolhemos um louvor para a gente agradecer a Deus por você estar aqui, por nós existirmos. Então, a gente, com muita alegria, vamos louvar o nosso Deus nessa noite. Do jeito que você se sentir melhor. Com bastante alegria, com calma. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não nasci. Bom, queria falar para vocês, são 4 coisas, mas no final é uma coisa só. Eu queria falar sobre as 4 leis espirituais. E o que é isso? Né? Para a gente entender isso, eu primeiro preciso fazer uma pergunta para vocês. Existe alguém na vida de vocês que você goste muito, 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 muito e muito?
Se for criança, melhor. Levanta a mão quem tem. Todo mundo? Mas pensa numa pessoa só. Vocês prometem que pensam numa pessoa só? Tem, Luiz? Quem é? É a filha. Como é que ela chama? Ana Júlia. Ana Júlia. Ó, tem até música que fizeram pra ela, né? E você, Viviane? Quem? A Rafaela, essa que tá aí? Essa que tá aqui. Você ama ela demais. Tem o Matheus também, que está em Santa Catarina. Mas ele já tem. Alguém tem um amor da vida que é um bebê? Você tem, Miguel? Quem é? Meu avô. Você gosta do seu avô? Por que você ama seu avô? Ele é legal pra você? E tem alguém que tem assim uma pessoa, uma criança que você ama muito? Quem é? A Isabel. A bebezinha. Você tem uma criancinha? Eu também tenho. Você também tem? Uma criança que você ama demais? Eu amo demais porque toda vez que eu lembro dela, eu agradeço a Deus por Deus ter me dado a oportunidade de eu chegar a esse ponto. Então a primeira pergunta que eu fiz para vocês é se vocês tinham uma pessoa que vocês amavam muito. Sim? Foi essa? Sim. Agora a segunda pergunta é, se você souber que essa pessoa está passando um risco de vida, de morte, e se você puder fazer alguma coisa para ela, mesmo que vá doer um pouco em você, você faria? Com certeza. Você teria coragem? Você tem coragem? Tenho. Mesmo que você sentisse dor, mesmo que você corresse risco de morte para salvar essa pessoa, Eu falo para Deus me levar e deixa ele. você faria isso? Você faria, Deus me deixa, me leva e deixa ele. Você também, Roseli? Você também? Também. Você também, Luiz? Muito bem. Bom, por que eu fiz essas perguntas para vocês? Para eu falar dessas 4 leis. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que nós vamos inverter os papéis agora. Você disse que amava alguém. E é uma filha, é uma neta, é o marido, é a esposa. Eu também faria de tudo para salvar minha esposa, minhas filhas. Mas vamos trocar de papel. Agora a pessoa que ama não é você. Você é a pessoa amada. Então a gente vai dizer que a pessoa que ama, do jeito que você diz que ama, é Deus. É Deus. Porque a Bíblia diz que Deus nos ama. E o amor de Deus, ele não pode ser medido. Assim como o seu. E você disse, não, se eu soubesse que ele estava muito doente, eu faria qualquer coisa. Pois é, Deus fez isso. Quando ele soube que nós íamos morrer por causa do pecado, ele fez uma coisa. Jesus. Ele enviou Jesus. E o antídoto que curava aquela doença era o sangue de Jesus. Mas isso trouxe dor, porque ele deu seu próprio filho. Então esse amor que vocês dizem que estão sentindo, Deus, ele manifestou esse sentimento por vocês. E por mim também. Aquele sangue que pingava na cruz de Jesus, lá no Calvário, aquele era o remédio, porque o pecado ele só é curado através do derramamento de sangue. Então não importa qual seja o pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quando Deus viu que toda a humanidade ia perecer, eles iam ser lançados lá no Geena, lá no lugar de tormento, de sofrimento eterno. A Bíblia diz isso em Isaías 66, 24, diz assim lá que de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a carne virá para me adorar. E verão, e sairão e verão o corpo, o cadáver daqueles que prevaricaram contra mim, diz o Senhor. E o seu verme nunca morrerá, e o seu fogo nunca apagará. Isaías 66, 24. Então, Deus nos amou, assim como você ama essa pessoa que você disse. E assim como você daria a sua própria vida para salvar aquela pessoa, Deus já fez isso. Agora a única coisa que falta para esse processo acontecer de verdade, Rian, é a gente aceitar isso. Porque você sabia que às vezes você ama o filho, mas ele foge de você? Às vezes você quer dar as coisas para o filho que você ama e ele está jogando as coisas no lixo. Assim a gente faz quando Deus manifesta o amor dele por nós, a gente rejeita. A Bíblia diz que larga
é a porta e largo é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que passam por ali. Mas estreita é a porta, curto, apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Então toda vez que a gente não aceita esta obra de Deus, a gente foge de Deus, a gente não aceita aquela dor que o próprio Jesus passou por nós. Então é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por vocês, eu não posso decidir pela Sônia, eu não posso decidir por ela, não posso decidir pelos meus filhos, meus netos, minhas filhas. Eu não posso decidir. O que eu posso fazer é contar essa história para eles, que eu estou contando para vocês. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente não gosta de falar nisso porque para nós não existe, para nós não, para muitas pessoas, o inferno é aqui mesmo, morreu, acabou, não existe mais nada depois. Mas baseado na palavra, nas escrituras, sim existe. A Bíblia diz que há um lugar onde Deus foi preparado. Em João 14 ele diz assim: eis que vou para o meu Pai vos preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Agora nós precisamos tomar uma decisão, todos nós. Essa decisão não é minha, é sua. Eu já tomei aos 17 anos, quando eu tinha 17 anos, eu decidi e nunca mais eu voltei atrás. Hoje eu estou aqui com vocês. Mas eu queria dizer isso para você. Eu não sei quando vai ser o dia, não sei qual vai ser o lugar, mas uma coisa eu sei, um dia todos nós teremos que tomar uma decisão na nossa vida. O Eclesiastes, o livro, o rei Salomão escreveu Eclesiastes na sua velhice, quando ele já estava idoso. Ele escreveu no capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de falar, há tempo de estar calado, há tempo de jogar espalha-pedras, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de amar, há tempo de odiar, há tempo de curar e há tempo de matar, há tempo de guerra e há tempo de paz. Também há um tempo que a gente precisa decidir na nossa vida para onde nós vamos. Essa decisão é independente das pessoas. Minha esposa não pode decidir por mim. Se eu pudesse decidir pelas pessoas. Então eu queria aproveitar que vocês estão aqui, eu queria fazer uma oração, aproveitar para isso. Vocês aceitam orar comigo nesse momento? Então eu vou fazer uma oração, depois eu vou pedir para vocês repetirem essa oração comigo. Amém, pessoal? Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero colocar nesse momento cada pessoa que aqui está, Senhor, conosco nesta célula, que está ouvindo essa palavra, que o Senhor nos ama, que nós pecamos, nós adoecemos por causa do pecado, mas que o Senhor enviou Jesus, mesmo com sofrimento, mesmo com dor, por causa do Teu amor, o Senhor nos mandou Ele para nos salvar. E agora, Pai, depende de nós tomarmos uma decisão na vida, de seguirmos a Deus de verdade, não sorrateiramente, não de longe, não de uma forma sem firmeza, mas firmes, com uma fé inabalável, com uma fé verdadeira no coração. Senhor, os dias estão passando, o relógio está correndo, não para, o relógio não para, Senhor. Haverá um dia que nós nos encontraremos com o Senhor, e nós teremos que ter decidido antes, Senhor. Então eu não sei como estão essas pessoas aqui, mas uma coisa eu sei, o Senhor ama cada uma delas. O Senhor ama cada um de nós, com um amor muito maior do que eles sentem por aqueles que eles consideram. Então nesse momento, Pai, eu quero te pedir a Tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu queria que você, nesse momento, fechasse de verdade os teus olhos, esquecesse tudo e falasse comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite tão especial, quando eu estou, digam comigo, irmãos, quando eu estou envolvido com os meus melhores amigos.
Eu quero abrir meu coração para que o Senhor entre e faça morada na minha vida. E escreva o meu nome no livro da vida. E eu quero, Senhor, aceitar a cura para minha alma que o Senhor um dia proporcionou para mim. Eu creio que o Senhor Jesus é o Salvador da humanidade. Agora, de olhos fechados, a Elisiane vai cantar uma canção. E aí, se você puder cantar essa canção, você canta com ela. Fechar nossos olhos para a gente cantar esse louvor. Buscar a presença de Deus para as nossas vidas, amém? Ó Senhor, te louvarei. É tua vida e nunca te cansarei. Posso ouvir a tua voz. Aleluia. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela transforma, ela liberta. Basta você tomar uma decisão hoje na sua vida, enquanto você pode achar. Canta esse louvor e busque a presença do nosso Deus. Oh, glória! Ele é poderoso para te libertar, para te salvar, para quebrar todas as barreiras, todas as cadeias que te prendem. Glória a Deus. Cante a honra ao Senhor, para que Ele entre com a providência que você precisa. Enquanto a gente está preparando para encerrar, eu queria convidar você que por algum motivo se sentiu tocado por essa palavra, por esse louvor, e que quer receber uma oração especial nesse momento. Eu queria que você saísse de onde você estiver, viesse aqui. Nós estamos aqui toda sexta-feira, às 7h30, nessa série. Então, se você sentiu alguma coisa no seu coração ou quer receber essa oração, pode vir aqui. Pode vir aqui. Amém? Vou convidar a Sônia para ajudar a oração. Dona Amélia. Dona Amélia. Lisiane, por favor. Olha para ela, Sônia. E eu, Lisiane, olha para ela, por favor. De frente para ela. Vamos encerrar agora. Vem cá, Sônia. Sônia, queria falar com as pessoas da célula. Sônia, se você pudesse, se eu pedisse para você convidar a Rafaela para voltar na próxima sexta, como você falaria? O que você falaria para ela? Aquela moça que está lá atrás, filha da Viviane. Pode falar para ela. Quero falar para você que você é uma pessoa muito especial para Deus. Tia, e nós também te amamos. Eu gostaria muito que você viesse na nossa próxima célula, para você estar junto com a gente. E você vai ser bem recebida e a gente vai dar o tratamento para você igual para outra pessoa, tá bom? E não há nenhuma diferença. Então, que você se sentisse amado, tá bom? Então, eu quero que você aceite o nosso convite. Amém. Tina, se eu te pedisse para convidar a Dona Amélia para voltar, como que você falaria para ela? Daqui, pode ficar em pé e falar bem alto. A Dona Amélia? É.
aquela elegância que só você tem. A Dona Amélia é uma pessoa que eu conheci, eu tive, né? O prazer de conhecer já há um tempo. E eu acho ela linda, maravilhosa. Eu sempre falo pra ela que quando eu... Marcos, se eu te pedisse para você convidar o Luiz para voltar aqui na próxima sexta, como que você falaria para ele? Luiz, vai ser um prazer enorme ter você de novo, junto com a gente na nossa célula. Você é o escolhido de Deus, e o nosso escolhido também vai estar junto com a gente toda sexta, 7h30. Muito obrigado. Aí. Amém. Bom, então nós vamos encerrar. Eu vou pedir, para quem não falou aqui ainda, vou pedir para você, se você tivesse que convidar o Maurício para voltar aqui, aquele de azul, como você falaria para ele e para a esposa Viviane? Seria muito bom, né? Bem sagrado, palavra de Deus, é muito bom. A gente levantar a vida devagar, entendeu? Então, a graça é Deus, vocês aqui. Próxima sexta, com a gente, sou o pastor Jonas, e todo mundo que está participando da festa. Amém. Muito bem. Você, Luciane, se fosse para você convidar a Andresa e o filho dela, o que você falaria para ela? O Rian e a Andresa. Pode convidar. Que ela seja bem-vinda aqui e volte mais vezes com a gente. Toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira, 7h30. Celo, se você tivesse que convidar sua mãe para voltar aqui, o que você falaria para ela? Eu queria fazer um convite para ela, que a gente está aqui toda sexta-feira, né? Tem vezes que eu convido ela, mas ela está muito atarefada, mas eu queria dizer para ela que toda sexta-feira a gente está aqui falando da palavra, né?